Você investe ou pensa em investir no Banco do Brasil? Então presta atenção nesse vídeo, porque o cenário mudou e o banco estatal está enfrentando um verdadeiro efeito dominó no agronegócio que pode impactar diretamente os resultados nos próximos trimestres. Será que é hora de comprar, manter ou vender ações do Banco do Brasil? Vamos analisar tudo isso com base nas falas de analistas e especialistas de mercado. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios do mercado financeiro atual. O que realmente está acontecendo com o Banco do Brasil? Os resultados do primeiro trimestre de 2025 balançaram o mercado. E a verdade por trás dos números é mais complexa do que você imagina. Prepare-se então para descobrir se ainda vale a pena colocar o seu dinheiro no gigante estatal que já foi o queridinho dos dividendos. Teve uma mudança nas regras contábeis, impactos no agro, uma onda bizarra de recuperações judiciais em massa e até uma discussão quente sobre o futuro dos dividendos que pagam tão bem. Se você é investidor, está pensando em entrar no mundo das ações ou simplesmente quer entender o que está agitando o setor bancário, este vídeo é obrigatório para você. Aqui a gente vai estar desvendando tudo isso com a clareza que você merece, sem rodeios e direto ao ponto. Recentemente, o mercado financeiro ele foi inundado com os resultados dos bancos brasileiros. É um período de prestação de contas, onde os gigantes mostram suas cartas e os impactos imediatos nas nossas carteiras. E de maneira geral, a surpresa não foi unânime, né? Alguns vieram fortes, outros nem tanto. Aqui é onde a história começa a ficar realmente interessante e complexa. O Banco do Brasil, que é um pilar da economia brasileira e figurinha carimbada em muitas carteiras de investimento, foi o ponto negativo da rodada de balanços. E por que aconteceu isso? A resposta tem um nome, que é a Resolução 4.966 do Conselho Monetário Nacional. Desde o início de 2025, essa nova regulação se tornou obrigatória para os bancos. Ela segue o padrão internacional IFRS 9, que muda radicalmente a forma como as instituições financeiras precisam contabilizar suas perdas com o crédito. Em termos simples, antes um banco só provisionava uma perda quando o calote já era iminente ou de fato acontecia. Agora a regra é: prevenção é a palavra de ordem. Os bancos precisam provisionar antecipadamente possíveis perdas, mesmo que o cliente esteja em dia com seus pagamentos. Se houver um risco substancial de calote no futuro, baseado em análise e cenário, a provisão já precisa ser feita. Agora, a pergunta de R$1 milhão é: adivinhe quem mais sofre com essa nova regra? O Banco do Brasil, a carteira de crédito do BB, ela ultrapassa R$1,3 trilhões. Desde desses R$1,3 trilhões, mais de 60% estão diretamente ligadas ao setor do agronegócio. Então pense na magnitude disso. A maior parte do dinheiro que o BB empresta está financiada a produtores rurais, cooperativas e empresas do setor. Mas o agronegócio brasileiro, apesar de sua resiliência, enfrentou uma sequência de desafios nos últimos tempos. Seca histórica no Rio Grande do Sul, o estado que é um dos maiores produtores de grãos e carne do país. Sofreu com a estiagem prolongada, impactando safras e a capacidade de pagamento das produtoras. As enchentes e eventos climáticos extremos. Em outras regiões, o excesso de chuva e inundações devastaram as lavouras e as infraestruturas, somando assim muitos prejuízos. Ou seja, produtores já fragilizados, muitos desses produtores já vinham de anos difíceis, com custos de produções elevados, flutuando de preços, de commodity e endividamento crescente. E para adicionar mais lenha na fogueira surgiu um fenômeno preocupante, uma verdadeira fábrica de recuperações judiciais no setor agro. Esse movimento ele tem sido particularmente forte nos estados como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, justamente as regiões onde o Banco do Brasil tem sua maior atuação e concentração de crédito rural. Para quem não está familiarizado, é um mecanismo legal que permite à empresa em dificuldades financeiras renegociar suas dívidas e reestruturar suas operações para evitar a falência. No caso do agro, isso significa que produtores e cooperativas, ao invés de pagarem suas dívidas, entrem um pedido de RJ para tentar renegociar os termos e prazos com seus credores, incluindo o Banco do Brasil. Bom, com a nova regra contábil e o cenário desafiador do agronegócio, o Banco do Brasil foi forçado a fazer um movimento drástico
ele teve que lançar provisões massivas, não apenas para clientes já inadimplentes, mas também para aqueles que, apesar de estarem em dia, se encontram em regiões de risco elevado ou em setores do agro que estão mais fragilizados. E o resultado? A margem financeira do banco, que é praticamente a fonte de receita para as instituições financeiras, caiu mais de R$ 1 bilhão no trimestre. Uma queda direta, impulsionada em grande parte por essa mudança contábil e a percepção de risco. Mesmo que com esse baque às provisões, o Banco do Brasil ainda registrou um lucro líquido de aproximadamente de 7,4 bilhões. Ou seja, convenhamos, não é um número ruim em termos absolutos. No entanto, ficou abaixo das expectativas do mercado. E é aí que o jogo muda. Quando o mercado espera algo e o resultado vem aquém, a reação quase sempre é de punição. E foi exatamente isso que aconteceu. As ações do Banco do Brasil apanharam na Bolsa com uma desvalorização significativa. Bom, para vocês terem uma ideia do quão irracional, ou pelo menos emocional, o mercado pode ser, vamos comparar a inadimplência. O Bradesco ele apresentou uma inadimplência acima de 90 dias de 4,1% e foi aplaudido, porque esse número representa uma melhoria em sua trajetória. O Banco do Brasil, por sua vez, viu sua inadimplência subir para 3,9% e foi punido pelo mercado. Então, qual é a lição que a gente aprende aqui? O sentimento de risco, a expectativa e a tendência passam muito mais do que um número isolado. No caso do BB, o aumento da inadimplência somado à incerteza sobre o futuro do agro e o impacto das novas regras criou um clima de cautela que se refletiu na performance das ações. Um dos especialistas que acompanhamos em sua live comparou a atuação do Banco do Brasil a um Kinder Ovo. A analogia ela é perfeita. A gente não sabe se o que vem dentro no próximo trimestre vai ser um brinquedinho legal ou uma grande decepção. E por que essa incerteza? Porque agora é o tempo de colheita do agro. Pense na lógica. Os produtores rurais, eles que pegaram o crédito para plantar, para investir em maquinário, para trocar suas fazendas, agora estão na fase de colher seus frutos, gerar receita com a venda de produção e, consequentemente, honrar seus compromissos financeiros. É a hora de sentar com o banco para negociar e quitar o que deve. Se o produtor não pagar? Bom, o Banco do Brasil pode ter que executar a dívida, o que em muitos casos significa tomar a fazenda ou os bens que serviram de garantia. Ou o que é mais comum e desejado pelo banco é renegociar os termos da dívida. É crucial entender que o Banco do Brasil ele não quer tomar a fazenda de ninguém. O negócio do banco é girar o crédito, emprestar dinheiro, receber de volta com juros e emprestar de novo. Tomar uma fazenda é um processo custoso, demorado, que gera ativos que o banco não tem expertise para negociar, ou para gerenciar, melhor dizendo. O objetivo é manter o produtor como cliente e garantir que o ciclo crédito continue. Mas aqui que está o ponto-chave da incerteza. Se esses produtores, por uma razão ou outra, não voltarem para renegociar a próxima safra, se não demonstrarem a capacidade de pagamento, ou se a crise no agro se aprofundar, o impacto pode continuar e até se intensificar nos próximos trimestres. Isso, naturalmente, é um fator de instabilidade e incerteza para os investidores. O mercado ele odeia a incerteza e a falta de visibilidade sobre como o agro vai se comportar nos próximos meses mantém uma nuvem sobre o Banco do Brasil. E confesso que ninguém tem uma bola de cristal para ver o futuro, mas podemos analisar os cenários e as variáveis que vão influenciar os resultados do Banco do Brasil nesse segundo trimestre. O cenário otimista, que é o mais desejado pelo Banco do Brasil, é que se os produtores rurais, apesar das dificuldades, demonstrarem resiliência, voltarem para renegociar suas dívidas de forma proativa e mostrarem compromisso em honrar seus pagamentos futuros, o Banco do Brasil poderá ter uma virada. Nesse cenário, o banco ele poderia reverter boa parte dessas provisões que foram feitas no primeiro trimestre. E o que isso significa? Significa que parte do dinheiro que foi reservado para cobrir possíveis calotes pode ser devolvido para o lucro. Isso faria o Banco do Brasil, ou isso faria o lucro do Banco do Brasil subir novamente e o mercado que já puniu o banco poderia reagir de forma extremamente positiva, impulsionando o valor das ações. Seria a redenção do Kinder Ovo, como o brinquedo que todos esperavam, né? E o cenário pessimista, e é o que gera cautela, é se o calote continuar, sem segurança no agro persistir ou até piorar.
e se muitos produtores não conseguirem ou não quiserem renegociar suas dívidas. O Banco do Brasil poderá ser forçado a fazer novas provisões nos próximos trimestres. Isso impactaria negativamente o lucro e manteria as ações sob pressão. Portanto, o segundo trimestre de 2025 é um grande ponto de interrogação. A pressão do tempo já está em jogo. Plantar e colher segue um calendário rigoroso e o financiamento para a próxima safra, que já precisa ser resolvido agora, é crucial. Notícias recentes sobre o agro, é importante notar que, apesar dos desafios do Sul, outras regiões do Brasil têm se recuperado e as perspectivas para as commodities agrícolas, como soja e milho, no mercado internacional, têm se mostrado mais favoráveis, o que pode dar um alívio a médio prazo para os produtores brasileiros, né? Bom, agora uma das coisas mais importantes, e os dividendos? Mesmo com toda essa turbulência e as provisões bilionárias, o Banco do Brasil se mantém firme em sua política de dividendos com um payout de 40%. O payout é a porcentagem do lucro líquido que a empresa distribui aos acionistas. E o que isso representa para você ou para nós investidores? Um dividend yield projetado para 11%. Ou seja, para quem não sabe, o dividend yield é o rendimento do dividendo em relação ao preço da ação. O dividend yield de 11% é extremamente alto para o mercado brasileiro e para a maioria dos mercados globais. Então, isso significa que, mesmo com as flutuações e as incertezas, o Banco do Brasil ele continua sendo uma das melhores empresas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores brasileira. Para muitos investidores focados em renda passiva, essa característica é um grande atrativo. Mas e o alerta? Bom, para o investidor que pensa em longo prazo e na valorização do capital, é fundamental acompanhar de perto os próximos trimestres. A sustentabilidade desse dividend yield elevado dependerá da capacidade do banco de reverter o cenário do agro e de manter a rentabilidade. E a pergunta que ecoa no mercado é: o Banco do Brasil vai deixar de ser líder no agro? Vai perder seu lugar no mercado? A resposta mais provável é dificilmente. O agronegócio continua sendo uma das bases e locomotivas da economia brasileira. E é um setor resiliente, estratégico e fundamental para o país. E o Banco do Brasil, com sua capilaridade, expertise e histórico de financiamento, é um dos principais pilares do financiamento desse setor. A relação entre o BB e o agro é simbiótica. Crises vêm, crises vão, mas a necessidade de financiamento rural dificilmente será suprida por um player com a mesma escala e abrangência do Banco do Brasil. Aí aqui entra um ponto levantado por analistas que adiciona uma camada interessante a essa discussão. Vamos olhar para o cenário internacional. A gente sabe que as relações comerciais entre Estados Unidos e China, elas são complexas e voláteis. Se houver um agravamento das tensões comerciais e a China, por exemplo, decidir reduzir ou até parar de importar soja ou milho dos Estados Unidos, quem será o principal beneficiário? O Brasil, é claro. A China é a maior importadora de commodities agrícolas do mundo e o Brasil é um dos maiores produtores. Se a demanda chinesa por produtos agrícolas americanos diminuir, a China naturalmente buscará suprimentos de outras fontes. E o Brasil está em uma posição privilegiada para atender essa demanda. E quem financia o produtor brasileiro para que ele possa aumentar sua produção e exportar mais, então? Isso mesmo, o Banco do Brasil. Ou seja, paradoxalmente, até um cenário de instabilidade nas relações comerciais internacionais pode, no final das contas, acabar ajudando o Banco do Brasil nos próximos meses e anos, ao impulsionar o agronegócio brasileiro, que é seu principal nicho de atuação. Bom, então a gente chegou num ponto crucial. Vamos estar recapitulando tudo que a gente viu hoje sobre o Banco do Brasil. Então o banco foi significativamente afetado por essa nova regra contábil, que é a Resolução 4.966, que exige provisões antecipadas para manter as perdas de crédito. Sofreu mais que outros grandes bancos devido à sua alta exposição ao agro, um setor que enfrentou e ainda enfrenta desafios como as secas e enchentes e uma onda de recuperações judiciais. E apesar do cenário, ele registrou um lucro líquido de 7,4 bilhões, que é um número robusto em termos absolutos, mas abaixo do esperado pelo mercado, então o que gerou essa pressão sobre as ações do banco, né? Mesmo com as incertezas, o Banco do Brasil continua sendo um excelente pagador de dividendos, com um dividend yield projetado de 11%, o que a torna atraente para os investidores focados em renda. Sua posição de liderança no agro brasileiro é inabalável
e até o cenário internacional pode indiretamente favorecê-lo. Então a pergunta que não quer calar é: vale a pena investir no Banco do Brasil agora? A resposta, como sempre no mundo dos investimentos, depende do seu perfil e dos seus objetivos. Se você é um investidor que busca dividendos consistentes, tem uma visão de longo prazo e acredita na capacidade de recuperação e resiliência do agronegócio brasileiro, o Banco do Brasil pode sim ser essa oportunidade interessante. A incerteza atual ela pode representar um ponto de entrada para quem está disposto a navegar nessa volatilidade. Agora, se você é um investidor mais conservador, avesso a riscos maiores e prefere ter mais clareza sobre o cenário à frente, talvez seja mais prudente observar o desempenho do banco por mais um trimestre, pelo menos. Ver como os resultados do terceiro trimestre se comportam e como o setor agro reage. Também pode dar aquela segurança maior para você estar tomando sua posição, sua decisão. Bom, agora é sua vez de falar, já falei bastante. Qual a sua opinião sobre o Banco do Brasil nesse cenário peculiar? Você já investe nas ações do BB? Está de olho para uma possível compra ou pensa em vender suas posições? Deixe aqui seus comentários. Sua opinião ela é fundamental para a nossa comunidade, até para entender como vocês pensam em relação a isso. E se você chegou até aqui, é porque o conteúdo foi relevante. Então, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, para não perder nenhuma análise aprofundada como essa. E compartilhar esse vídeo com aquele amigo que só investe em banco achando que é tudo igual. Porque, como vimos, não é. Então, até o próximo vídeo.